Estamos caminhando aqui numa lavoura de subsistência que tem apenas duas espécies de lavoura, de plantas. O feijão macaçá, tem flor, tem vagem. O milho aqui pendoando com 80 centímetros de altura. Amarelo, as folhas enrolando por conta da deficiência de água e também pela alta temperatura. Aqui a essa hora, 8 horas da manhã, nós já estamos a uma temperatura de 30 graus, bebendo o sol, bebendo a água das plantas, do corpo dos animais, do solo, dos reservatórios. Grande perda de água, extraordinariamente por conta do aquecimento global. Pobre milho, com certeza, mesmo que chovesse a partir de agora, não iria se reproduzir, não iria botar a segunda fase da reprodução, que seria a espiga. E se botar a espiga, não tem grãos. E se tiver grãos, representa menos de 5% do que uma espiga de milho poderia ter de grãos. Eis o feijoeiro. Eis o feijoeiro. Como é que alguém vai colher alimento de uma situação dessa? Então a espiga de milho não vai ter grãos, que é o sistema final da reprodução, o grão do milho. Aqui a gente vê o feijoeiro botou algumas vagens, está sendo atacada pelas formigas e outros insetos. E a gente vê um feijoeiro desse que poderia ter uma massa vegetal, já que ele tem cerca de 90 dias de existência, 80 vezes maior do que nós estamos vendo aí. E quanto maior a massa vegetal, mais vagens seriam geradas no feijoeiro e mais grãos em cada vagem. Enquanto aqui a gente está vendo as vagens murchas, morrendo, ainda verde. Já fez a apanha de algumas vagens aqui, o dono do roçado. A gente vê aqui as dimensões dessa vagem de feijão, fina, e já secou. Isso, os grãos são muito pequenos, não consegue se desenvolver. Aí alguém pergunta: o que é que falta aqui para que essa planta se reproduza satisfatoriamente? Alguém diz: primeiramente água. Mas não choveu. Enquanto 1 metro cúbico de massa vegetal nessa área do Brasil necessita de 10 litros de água por dia para o metabolismo e pela contribuição com os outros níveis da Terra, como a atmosfera. Já caiu aqui em 100 dias do ano de 2025, 100 litros de água por metro quadrado. Só que isso aconteceu, como a gente disse, em 100 dias.
E se a gente vê, pode avaliar aqui que tem dois feijoeiros para cada metro quadrado. Cada feijoeiro tem, foi colocado na cova cerca de 5 grãos. Nasceram, germinaram do 4. Então essa é a matemática da água que não cola, não deu certo aqui. Porque as chuvas aconteceram em grande intensidade, relativamente, mas em 100 dias. Então, como a gente disse, a fuga de água aqui, nesse momento, é extraordinária. E o fato é que o homem não vai colher aqui nem 5% do que seria se essa planta tivesse se reproduzido, se essa planta tivesse chance de se reproduzir. Cada grão de milho ou feijão plantado aqui poderia ser multiplicado por 1000 na reprodução. Então, na realidade, isso é uma loteria. O que acontece é que nessa área do Brasil as pessoas não têm nenhum compromisso de fazer essa produção de cereais, de legumes, da alimentação, porque normalmente são dos programas assistencialistas do governo brasileiro. Aqui o homem tem auxílio moradia, auxílio alimentação, Bolsa Família, Bolsa Sacola, Bolsa Esmola. Só falta agora uma bolsa para a maconha, para aqueles que são usuários desse fumo, mas também para a aguardente, que é alguém que gosta, o tabaco, que é o fumo. Aí o homem já não tem compromisso, além de não receber o suprimento nutricional necessário com essas bolsas. A gente sabe que uma bolsa dessa chega no máximo a R$600, uma Bolsa Família, e muitas vezes para alimentar 4, 5 pessoas. E o homem não precisa só de comer, de alimentação. E quem mora na cidade tem que pagar o consumo de água, o consumo de luz. Então aqui não há nenhum compromisso para o homem que planta essa pequena lavoura de que isso aqui venha servir para a sua manutenção, para as suas necessidades. E aí a gente pergunta, essa pessoa vive dignamente, dependendo de tudo do governo? Ela se torna inválida, incapaz, pelo fato de não receber os alimentos que precisa, o corpo precisa por dia, porque apesar dessa danação de assistencialismo, não é suficiente para manter uma pessoa saudável. Ele vai perdendo a capacidade de criar, vai perdendo a coragem física e mental de trabalhar. Então, para ele, o que der aqui, o que surgir aqui é lucro. Investiu aqui na terra da estrada. Nós estamos vendo aí os carros passando aqui ao nosso lado. Não colocou nenhum nutriente nesse chão, que é um chão que foi revirado pelas máquinas para a construção da estrada. Não colocou nada. A única coisa que ele pode colocar aqui é veneno. Compra um pouco de veneno, porque aqui tem muitos insetos destruindo a sua plantação, e por isso também é mais um inconveniente para que o homem não consiga produzir seu alimento. Nós estamos falando aqui no pessoal que aproveita a estrada para fazer esse pequeno plantio, para comer feijão verde, milho verde. E aqui a gente viu que ele já colheu algumas vagens de milho verde, feijão verde, mas também aos assentamentos da reforma agrária, onde o homem também não consegue produzir
seu alimento nessa área do Brasil. E nós estamos já no mês de abril, que é para rimar. Está bem pertinho do Brasil completar ano, já que o Brasil foi descoberto no mês de abril, que ninguém nem fala aqui. Descoberto quem? Se aqui já existia gente quando os portugueses invadiram. Não, aqui não foi descoberto nada. E o homem dessa área do Nordeste já está aqui há 12 mil anos, o índio. Só que esse índio desapareceu a partir do civilizado que chegou aqui, tomando suas terras, matando. Terras o índio tinha, toda a terra do Brasil era do índio. E o homem chegou aqui e teve que expulsar o índio, porque o índio não queria que o homem produzisse esse tipo de agricultura aqui, onde tem que destruir a vegetação nativa para empurrar seus cereais, seus legumes, que nem sempre são nativos daqui. Não é o caso do milho, do feijão, que, como a gente disse em outros vídeos, são plantas nativas aqui dessa área do Brasil. Os vários milhos que foram manipulados pelos indígenas, ou seja, pelos primeiros ocupantes dessas terras, e foi melhorando, já que o índio não fazia agricultura. O homem do índio não fazia agricultura, era normalmente uma pequena porção de terra que era cultivada pela Índia, a mulher, ao redor da maloca, porque o índio vivia de extrativos, colhendo do ambiente todo o seu alimento que precisasse, incluindo peixes, caças diversas. E, como a gente disse, plantava assim milho, feijão e mandioca na época das chuvas, junto à maloca. Mandioca e maloca rimou. Então nós estamos mostrando isso aqui, que o homem não tem nenhuma chance de permanecer aqui com esse tipo de agricultura paleolítica aqui nessa área do Nordeste por mais 20 anos. A gente vê o plantio, que ele teve a preocupação de plantar com as primeiras chuvas e não deu certo. É uma destruição total. Aqui o homem não vai colher o necessário para se alimentar nem durante um mês, em toda a sua agricultura. E o que é que falta aqui? Primeiro, falta ciência e tecnologia. Mas o homem não usou campinadeira, que é tecnologia, não usou trator na sua agricultura, mas de forma errada. Até o corte de terra, a aragem da terra é feita de forma errada. Não acompanha o desnível do terreno, que chama-se curva de nível. Não existe nada disso aqui. Então, quando a gente falou que tem assentamentos aqui, essa área do Nordeste é recheada de assentamentos do Inca e do Banco do Nordeste, onde o homem também não consegue se manter com a lavoura que ele produz. E hoje a gente sabe que existem muitas áreas da terra onde não se planta nenhum tipo de alimento, porque não tem o solo e porque não tem chuva. Aqui choveu já no mínimo 120 milímetros em 2025 e a planta não precisava de mais do que 1% dessa água. Só que a evaporação, a perda de água no solo, a perda de água no corpo das plantas e a perda de água no corpo dos animais é extraordinária por conta do aquecimento global, que o homem participou ativamente para a existência desse fenômeno, embora já tenha acontecido dezenas deles de aquecimentos globais na Terra nos últimos 2 milhões de anos. Aliás, nos últimos 2 bilhões de anos já aconteceu outras vezes. E a própria Terra foi criada como uma bola de fogo, onde as atividades vulcânicas mantinham aqueles 90 elementos químicos em atritos permanentes, atritando-se, gerando energia, calor, luz, fogo. Luz nem sempre é fogo, mas fogo sempre tem luz. Então o que acontece é que o homem está inabilitado a se manter vivo aqui nessa terra
como já aconteceu com o desaparecimento de 16 outras espécies de hominídeos. E o homem ainda está perdido, e tudo que ele faz aqui, empregando tecnologia, é para se autodestruir.